This episode is brought to you by State Farm. From your morning podcast to your afternoon playlist, State Farm knows you personalize your entire day, and that's why State Farm helps you personalize your insurance with the State Farm Personal Price Plan. It offers coverage options that help protect what you care about most at an affordable price just for you. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices vary by state. Options selected by customer. Availability and eligibility may vary. Employee Appreciation Day is March 7th, and a Starbucks card is the perfect way to say, thanks for all you do. Have a smaller team? You can send up to 10 e-gifts in one transaction from the Starbucks app or online at starbucks.com/gift. Or you can also send physical or digital cards in bulk at starbuckscardb2b.com. No matter your team's size or location, Starbucks has got you covered. A Igreja possui uma liderança? Qual é a origem do poder político da Igreja Católica? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história dos papas. E esse episódio está dentro de uma grande série de temas religiosos ou que têm relação com diferentes religiões. Já falamos sobre as principais religiões que existem no mundo e algumas particularidades que envolvem cada uma delas. Dependendo da fonte que você use para pesquisar sobre os papas, você vai encontrar uma série de materiais falando sobre supostos segredos escondidos ou coisas que a Igreja Católica não quer que você descubra. E se você chegou aqui recentemente, saiba que essa não é a linha que eu trabalho, tá? Eu sempre me baseio em fontes e em autores confiáveis, e você pode consultá-los na descrição desse episódio. Mas enfim, gente, por mais que pareça óbvio, a história do Papa ou do Papado só faz sentido quando estamos falando da Igreja Católica. Como existem algumas vertentes do cristianismo, e nós já até tratamos de algumas delas aqui no podcast, é importante deixar claro essa diferenciação. Então, quando eu me referir à igreja nesse episódio, saiba que eu estou me referindo à Igreja Católica, tá bom? Bem, mesmo que você não seja uma pessoa católica, é bem provável que tenha, em maior ou menor grau, um mínimo conhecimento sobre os papas. Sempre que acontece a troca de um papa, as televisões e a mídia em geral abordam esse assunto, e a cobertura internacional sobre esse evento é bem grande. Mas qual que é a origem desse cargo? Para respondermos essa pergunta, vamos precisar voltar para um relato que está na Bíblia e mostra um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Aqui no feed do História em Meia Hora, eu fiz um episódio chamado Bíblia, e lá eu fiz algumas discussões teóricas e históricas a respeito do uso desse livro como uma fonte histórica, que eu não vou ter tempo de trazer para cá, então depois você ouve lá. Bem, de acordo com a tradição católica, Jesus estava com os seus discípulos e perguntou o seguinte a eles, abre aspas, quem os outros dizem que eu sou? Fecha aspas. Nesse momento, os discípulos dão algumas respostas, fazendo referência ao que a multidão que seguia Jesus falava a respeito dele. Em geral, essa galera estava comparando Jesus com profetas da antiguidade, até que Jesus muda a pergunta e diz, abre aspas, mas o que vocês dizem que eu sou? Fecha aspas. Nesse momento da narrativa bíblica existe um silêncio, que é quebrado pelo discípulo Pedro, que diz, abre aspas, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Fecha aspas. Essa é uma resposta muito importante, tanto para o contexto em que ela foi dita, quanto para a própria história da igreja. Ao ouvir isso, Jesus teria dito que, abre aspas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fecha aspas. A Igreja Católica entende, então, que Pedro recebeu uma revelação divina a respeito de quem seria Jesus, e por esse motivo, ele teria o direito de ser o líder da igreja que Jesus estava criando a partir dali. Citando mais uma vez a Bíblia,
Jesus teria voltado aos céus e os seus discípulos ficariam responsáveis em espalhar a sua mensagem dali em diante, e a nova figura de liderança seria Pedro. Essa liderança foi exercida em um período em que os primeiros cristãos passaram a ser perseguidos pelo Império Romano, ainda no século I depois de Cristo. E de acordo com a tradição cristã, Pedro foi perseguido e morto enquanto estava em Roma. Mas tem uma questão muito importante aqui. Por mais que Pedro tenha recebido essa responsabilidade de Jesus, ele não se identificava como o Papa da Igreja. Esse título, de fato, foi dado a ele, mas foi muitos anos depois da sua morte, quando a Igreja Católica estava mais consolidada e organizada. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um episódio no futuro sobre a Igreja Católica, é só pedir lá nos comentários do último post do Instagram do História em Meia Hora. Mas enfim, gente, se entendermos que Pedro é considerado o primeiro Papa por ele ter tido uma espécie de revelação por descrever quem de fato seria Jesus, qual que era, afinal, o seu trabalho? Ou melhor, qual que é a função dos papas a partir de Pedro? De acordo com o padre José Eduardo, a principal função do Papa ao longo da história é proteger a fé católica. Ou seja, proteger aquela mesma crença que o Pedro teve quando foi questionado por Jesus. No começo da história da Igreja, a palavra grega papas, ou a latina papa, foi usada para se referir a altos oficiais de todos os tipos, especialmente aos bispos, ou seja, não era um título exclusivo de uma única pessoa. Foi somente por volta do século V depois de Cristo que essa palavra passou a ser usada para se referir aos bispos de Roma. E existem algumas razões para Roma ter se tornado tão importante dentro da história da Igreja Católica. Em primeiro lugar, é legal destacar a importância crescente da Igreja local de Roma desde o primeiro século. O livro de Atos dos Apóstolos termina com a chegada de um apóstolo chamado Paulo a Roma. Paulo era aquele que pregava para os não-judeus, os gentios, e ele escreveu a principal de suas cartas à Igreja de Roma. E no segundo século surgiu uma tradição que tanto Paulo como Pedro tenham sido martirizados naquela cidade. E eu dou ênfase para a palavra tradição porque não existem registros seguros de que, de fato, Pedro tenha morrido em Roma. A igreja que se formou em Roma ganhou seguidores e se tornou uma das mais influentes do seu tempo. Um outro fator que contribuiu para a ascensão da igreja romana foi o fato de ser uma igreja na capital do Império Romano. No chamado cristianismo primitivo, até temos igrejas em regiões do Oriente que são muito importantes, como as das cidades de Alexandria, Jerusalém, Antioquia e Constantinopla. Mas estar próximo do centro do poder foi um fator de desempate, principalmente quando aconteceu a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Dali em diante, os imperadores passaram a fazer doações para a igreja em nome do seu líder, o Papa. A vida e as ações dos primeiros papas até hoje são objeto de debates e controvérsias, principalmente pela falta de fontes documentais sobre esse período. O próprio São Lino, que teria sido o segundo papa, tem a sua trajetória de vida desconhecida e as suas atitudes como bispo de Roma estão muito mais ligadas a uma tradição do que uma história factual. Por mais que haja essa relação de algumas incertezas a respeito dos primeiros papas, é inegável que os outros papas não só tiveram uma participação importante na história, como muitas vezes tiveram um papel central na manutenção de toda uma cultura, enquanto outros precisaram abdicar do seu posto por conta de escândalos. Os debates a respeito dos primeiros papas movimentam os estudos sobre esse tema, e podem ser encarados por diversos pontos de vista.
Um dos pontos mais interessantes é a respeito dos primeiros papas terem desfrutado ou não de uma espécie de status diferenciado dentro da sociedade da antiguidade. E quando me refiro a status, eu não estou falando nesse momento de riqueza ou de poder político, mas sim sobre uma relevância dentro da esfera de poder do Império Romano. A visão mais aceita entre os historiadores é de que a Igreja Romana possuía uma participação em mediar conflitos de interesses na sociedade da antiguidade. Nesse sentido, a figura do Papa poderia ser comparada a algo próximo a de um juiz. Um outro elemento importante é que, desde cedo, a Igreja Romana e os seus líderes usaram esse posto para coordenar as outras igrejas espalhadas pela Europa e pela Ásia. No final do primeiro século, no ano 96, o Papa Clemente enviou em nome da Igreja de Roma uma carta à Igreja de Corinto, dando alguns conselhos e avisos a respeito de alguns problemas que essa igreja estava enfrentando. Um século depois, o meu xará, o Papa Vítor, que liderou a igreja entre 189 e 198, exerceu uma certa influência na criação de uma data comum para a Páscoa, algo muito importante para os cristãos. Vemos também que, ao longo do desenvolvimento da função do Papa, esse cargo foi usado para lidar com algumas disputas religiosas. Por volta do ano 255, o Papa Estevão I utilizou uma passagem bíblica para defender as suas ideias numa disputa com um bispo chamado Cipriano de Cartago, que contestava a sua legitimidade. Porém, não era apenas na Igreja Católica que as coisas estavam se transformando. No ano 330, algo mudou no Império Romano e, consequentemente, na Igreja dos Papas. O imperador Constantino transferiu a residência imperial para a cidade de Bizâncio. A cidade de Constantino, Constantinopla, mudou o foco político que antes estava no Ocidente e agora ia para o Oriente. Ou seja, se a Igreja de Roma cresceu por estar no coração do Império, agora o líder mais procurado era o da Igreja de Constantinopla. Com a ida do imperador a Constantinopla, tinha ficado claro para os romanos que as coisas iam mudar drasticamente. Inclusive, foi feita uma reunião em Roma em 331, que foi dito o seguinte, abre aspas, a Santa Igreja Romana tem precedência sobre as outras igrejas, não por decisões sinodais, mas por ter recebido a supremacia pelas palavras do nosso Senhor e Redentor no Evangelho, quando afirmou, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Fecha aspas. Essa reunião é importante porque vai ser uma das primeiras vezes que vamos notar uma declaração que defende abertamente a sede da igreja em Roma e, como consequência, o seu verdadeiro líder, o Papa. Pouco mais de um século depois, um Papa chamado Leão I, que liderou a Igreja entre os anos de 440 e 461, se destacou por fazer uma defesa tanto da fé quanto da própria Roma. Uma vez que, nesse período, essa cidade já estava lidando com as invasões bárbaras. Leão I também foi alguém que defendeu a autoridade do Papa, em um período em que ela vinha sendo questionada. Para muitos estudiosos, ele é considerado o verdadeiro primeiro Papa, não no sentido de afirmar que ele era mais importante que Pedro, mas que ele teve um papel importante em um cenário político conturbado. Após a queda do Império Romano do Ocidente em 472, a Península Itálica foi dominada por um reino chamado Reino Ostrogodo, sendo que o rei Ostrogodo era bem tolerante com a Igreja Católica e não interferia em questões de doutrina. De uma forma bem generalista, o reino Ostrogodo era um reino bárbaro, beleza?
Mas esse é um termo bem genérico. No episódio sobre feudalismo, eu expliquei melhor o que ele significa e por que talvez não seja tão adequado hoje em dia a gente usá-lo. Por conta dessa postura dos reis, os povos que anteriormente eram chamados de bárbaro foram se convertendo ao cristianismo, e a igreja passou a ocupar um espaço importante de poder depois da queda de Roma. Quando o rei dos francos, Clovis I, se converte ao catolicismo em 506, ele se alia ao Papa Símaco, e outros reinos europeus fazem o mesmo. Uma outra função bastante comum dos papas era a de corrigir algumas práticas dos seus fiéis e até de políticos. No final do século V, o Papa Gelásio I emitiu um documento chamado Duo Sunt, combatendo uma prática comum àquela época, em que o líder político era também o líder religioso. Na prática, nós temos aqui um exemplo de um papa que defende uma separação entre os poderes políticos e religiosos. No final do século VI, o Papa Gregório o Grande iniciou reformas administrativas e organizou missões para evangelizar a Grã-Bretanha, levando a religião cristã para uma região que vai se tornar um dos maiores impérios do mundo. O Papa Gregório também foi um importante teólogo, e os seus escritos foram fundamentais para formar uma noção religiosa marcante durante toda a Idade Média. Ele escreveu sobre demônios, anjos e até sobre o fim do mundo. E boa parte dos medos que foram tão presentes na Idade Média vêm dos textos desse Papa. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que os papas garantiram uma influência ainda maior e se posicionaram em grandes eventos que marcaram o mundo. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo mais sobre guerras mundiais, polêmicas, religião, sucessão e Argentina. Segura aí, que é um minutinho só. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Membership means more with American Express Business Gold. Earn 4 times membership rewards points in your top 2 eligible spending categories every month, including eligible U.S. advertising purchases and select media, and U.S. purchases at restaurants, including takeout and delivery. What are you waiting for? Get the card that flexes with your spending every month. Terms and points cap apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Não arriscamos depois de nos encontrarmos na angústia e privados da liberdade? E mais uma vez o Papa queria dizer não. Quem faz entrar Cristo nada perde, nada, absolutamente nada daquilo que torna a vida livre, bela e grande. Fecha aspas.
As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso do Papa Bento XVI, um dos líderes da Igreja Católica que acabou renunciando ao seu cargo em 2013. Bento XVI liderou a Igreja em um momento de dificuldades. Mas essas situações não pertencem apenas ao presente, muito pelo contrário. Um dos pontos de virada na história dos papas e da própria Igreja Católica se deu com a ascensão de um político chamado Carlos Magno. Carlos Magno era um líder franco, bastante devoto ao catolicismo, e por isso, no ano 774, o Papa Adriano I convoca Carlos Magno para lutar contra os reis lombardos. Os lombardos eram um povo que estava tentando invadir as posses da Igreja na Península Itálica. Carlos Magno atendeu imediatamente o pedido do Papa e foi lutar para proteger a Igreja e as suas terras. O rei franco vence as batalhas e garante à Igreja não apenas a continuidade das terras, como também se torna o novo protetor da Igreja Católica. A relação entre esses dois personagens só se estreitou, e conforme o poder da Igreja e do Império Carolíngio cresciam, Carlos Magno passava a ter cada vez mais respeito nos reinos cristãos. Tanto que no Natal do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do novo Império Romano do Ocidente, mais conhecido como o Sacro Império Romano Germânico. Inclusive, tem um episódio sobre esse império aqui no feed do História em Meia Hora, tá? Bem, avançando um pouco no tempo, o século XI foi um período bem conturbado e agitado para a vida dos papas. Em 1075, o líder do Sacro Império era Henrique IV, um duque que vinha da Baviera e havia sido escolhido como o imperador. Henrique IV tinha como maior objetivo aumentar o seu poder político. Mas para isso, ele precisava lidar diretamente com um papa, que também desejava aumentar o seu poder político. Quem comandava a Igreja nessa época era o Papa da Igreja Católica, o Gregório VII, um líder religioso que era contra as políticas do Henrique IV e algumas medidas da própria Igreja. A sua maior oposição era em relação à troca constante de papa, que existia justamente por conta dessa briga política. O Papa Gregório VII fazia parte de uma ordem religiosa chamada Ordem de Cluny, que afirmava que a disputa por poder político havia desvirtuado o principal propósito da Igreja. Para Gregório VII, a melhor forma de resolver esse problema era impedir a nomeação de bispos por poderes políticos. O Papa acreditava tanto que esse era o caminho, que passou a atuar abertamente como um opositor das políticas de Henrique IV. Gregório VII e Henrique IV não queriam ceder, e a questão só foi resolvida no campo de batalha. O Papa Gregório foi o primeiro a posicionar as suas tropas contra o líder germânico. Henrique IV pediu ao Papa que ele voltasse atrás em sua decisão, e como a resposta foi negativa, ele também colocou o seu exército para lutar. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra das Investiduras, ou Querela das Investiduras, e aconteceu entre 1075 e 1122. As duas partes chegaram ao acordo em 1122, com a assinatura de um tratado chamado Concordata de Worms, que reconhecia o poder da Igreja de nomear seus próprios bispos. Mas essa nomeação seria feita a partir de um conselho, que teria a participação de membros do Império Germânico com poder de veto. Fazer guerra se tornou uma atividade comum aos papas a partir do século XI, inclusive contra os muçulmanos. No dia 27 de janeiro do ano de 1095, durante o Concílio de Clermont, o então Papa Urbano II chamou os europeus para uma luta: libertar a Terra Santa e colocar Jerusalém novamente sob o controle dos cristãos.
O discurso de Urbano II tinha como objetivo principal unificar os diferentes reinos e senhores feudais da Europa, todos em torno de uma luta comum, desviando a atenção dos conflitos internos e colocando essa atenção em um inimigo externo. Urbano II apelou ao fervor religioso dos cristãos e prometeu recompensas espirituais, como o perdão dos pecados para aqueles que se juntassem às cruzadas. Nesse contexto, as cruzadas foram apresentadas como uma guerra justa e uma oportunidade de perdão dos pecados e salvação. Podemos dizer que as cruzadas tiveram um impacto profundo na Idade Média. Elas ajudaram a solidificar o poder dos papas e a aumentar a influência da Igreja Católica. Além disso, as cruzadas tiveram repercussões sociais, econômicas e culturais fundamentais, como o contato entre diferentes culturas, o estímulo ao comércio e o surgimento de ordens militares e religiosas, como, por exemplo, os Cavaleiros Templários. Inclusive, tem um episódio sobre os Templários aqui no feed. Bem, mas a passagem da Idade Média para a época moderna também teve uma atuação importante em grandes eventos, como por exemplo no Renascimento. Durante o Renascimento, os papas patrocinaram e incentivaram artistas e intelectuais. Não é um exagero dizer que, em um primeiro momento, os papas Júlio II e Leão X foram os principais financiadores de artistas como Rafael e Michelangelo. Com o trabalho desses artistas e o apoio dos papas, Roma se tornou um dos principais pontos do Renascimento na Península Itálica, tendo Florença como o principal destaque. Por outro lado, os papas desse período geralmente são associados a uma ideia de corrupção e de degradação moral. Os críticos dizem que os papas desse período estavam mais preocupados com questões artísticas e políticas e deixaram de lado o cuidado da fé. Essa crise moral abalou também a forma que esses papas cuidavam da igreja. Entre 1380 e 1417, aconteceu o chamado Grande Cisma, ou também conhecido como Cisma do Papado, que foi um período onde 3 papas acreditavam que eram os legítimos líderes da igreja. O problema é que esses 3 caras acreditavam nisso ao mesmo tempo. Bonifácio IX, Benedito XIII e João XII reivindicavam para si o controle da Igreja Católica. A crise só foi resolvida com a convocação do Concílio de Constança, e ali ficou decidido que nenhum dos 3 eram legítimos, e Martinho V foi escolhido como novo Papa. Se esse período de crises internas e morais não fossem suficientes, o século XVI traria um grande baque para o poder do Papa. Eu estou falando das reformas protestantes. Membros da igreja como John Wycliffe e John Hus foram os primeiros a criticar publicamente a figura do Papa. Mas um cara que foi um pouco além foi o teólogo Erasmo de Roterdã. Erasmo criticou como que a igreja atua ligada à política e ao militarismo. Ele escreveu uma crítica satirizando o Papa Júlio II. Para Erasmo, esse papa era um líder da igreja que parecia mais um general do exército, porque o próprio papa mantinha esforços políticos e militares para controlar os estados papais e expulsar todos os estrangeiros da Península Itálica. Essa guerra promovida pelo Papa foi marcante ao ponto de fazer pessoas fora da igreja questionarem o que o pontífice tinha a ver com Jesus Cristo. A crítica de Erasmo dizia o seguinte, abre aspas, contemplo o homem que quer ser considerado próximo ou igual a Cristo, submerso nas coisas mais sujas, dinheiro, poder, exércitos, guerras e alianças, sem mencionar vícios. Embora estejas tão distantes de Cristo, ainda abusas do seu nome para benefício pessoal e arrogância. Fecha aspas.
Tendo razão nessas críticas ou não, isso mostra como que a era moderna escancarou algumas críticas que alguns membros da Igreja tinham contra o Papa. E isso ficou ainda mais explícito com o trabalho de Martinho Lutero, a partir de 1517. Os papas responsáveis por lidar com essa crise aberta por Lutero foram Leão X e Adriano VI. Mas não teve jeito. Lutero foi expulso e a igreja foi dividida, passando a existir a partir de então as igrejas protestantes, conhecidas aqui no Brasil como igrejas evangélicas. Nos primeiros séculos após a divisão do cristianismo, várias guerras foram travadas entre protestantes e católicos, e em todos esses conflitos, os papas tiveram um papel muito importante. Na chamada Guerra dos 30 Anos, os papas Paulo V, Gregório XI e Urbano VIII tiveram que comandar, em menor ou maior grau, tropas contra exércitos protestantes. Em seguida, podemos elencar uma série de movimentos importantes para a história moderna e contemporânea, em que os papas tiveram uma atuação de destaque. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, o Papa Pio VI condenou os eventos revolucionários, porque a Igreja tinha se tornado um órgão público do Estado francês, perdendo completamente a sua autonomia. O Papa passou mais de uma semana analisando um documento chamado Constituição Civil do Clero, que acabou dividindo os membros da Igreja entre aqueles que ficariam sujeitos ao Estado e aqueles que não aceitariam viver sob essas condições. Uma das principais motivações da Revolução Francesa, pelo menos uma parte dela, era trazer uma mudança social para que as camadas mais baixas da sociedade também tivessem acesso a uma vida melhor. Essa revolução abriu caminho para que teorias políticas surgissem com a mesma ideia. E, sem dúvidas, a mais importante delas é o socialismo, tendo o marxismo uma de suas bases teóricas. Só que, no ano de 1891, o Papa Leão XIII publicou um documento chamado Rerum Novarum, estabelecendo que a Igreja era contra a ideia de luta entre classes, ponto importante para a doutrina marxista. Para o Papa, a religião era o único caminho capaz de diminuir as desigualdades no mundo. Para ele, a moral cristã e o amor cristão de empregados e empregadores poderiam ser pontos fundamentais para que a justiça social fosse alcançada, e não a luta entre essas duas classes. E se entrarmos no século XX, não tem como não falar sobre as duas guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, o líder da Igreja era o Papa Pio X. Ele fez um discurso durante o conflito, reforçando a ideia de que a Igreja deveria permanecer neutra e promover a paz entre as nações e cuidar de todos os feridos. Ele próprio tentou organizar reuniões em que a paz era um debate, mas todas as tentativas foram frustradas. Algo acontecido ocorreu também na Segunda Guerra Mundial, onde o Papa Pio XII buscou pacificar as relações internacionais e fez isso se encontrando com praticamente todos os líderes envolvidos no conflito, inclusive representantes de Mussolini e Hitler. O objetivo do Papa era que a Igreja fosse um mediador do conflito e que a sua figura ajudasse a acabar com a guerra. Se em momentos de guerra a função dos papas foi de buscar um caminho para a paz, em um momento em que a Igreja enfrentava uma crise em relação à quantidade de fiéis, um papa que é bem diferente tem ajudado a mudar o jogo para a Igreja Católica. Desde 2013, a Igreja Católica vem sendo liderada pelo Papa argentino Francisco. E a sua atuação tem se destacado pelo carisma e pela tentativa de diálogo e aproximação com diferentes setores da sociedade. Francisco é o Papa número 266 da história, provando que esse é um cargo forte que resistiu a crises, revoluções e até guerras. Pessoal, bora fazer um resumão de tudo que a gente conversou aqui hoje? Vamos lá.
Quando pensamos nos papas, estamos falando de uma função importantíssima dentro da Igreja Católica. De acordo com a tradição católica, Pedro, o discípulo de Jesus, recebeu uma espécie de revelação. E ao afirmar quem de fato Jesus era, ele recebeu a autoridade para liderar a igreja. A partir de Pedro, quem assumia a posição de líder da igreja era chamado de Papa e tinha como principal função proteger a fé católica ao longo da história. Porém, essa missão foi exercida enquanto a igreja se colocava como um ator político, principalmente a partir da Idade Média. Os papas tiveram desafios internos e externos e até chegaram a liderar exércitos no campo de batalha. Com o crescimento de movimentos revolucionários e de até guerras mundiais, a igreja e a figura do Papa foram importantes para dar aos fiéis uma direção em momentos de agitação. Porém, a existência do papado também está relacionada com alguns escândalos, e isso tem colocado essa comunidade em um cenário em que mudanças são exigidas. E o Papa atual vem se mostrando alguém aberto a dialogar. Mas para muitos, a escolha do Papa Francisco, um argentino, foi apenas um movimento de revisão, uma espécie de reforma católica, que inclusive é vista como um prelúdio para mais mudanças que ocorrerão na posição da Igreja Católica pelos próximos anos, principalmente em questões polêmicas como a homossexualidade, o ateísmo e até o aborto. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor, posta nos stories do Instagram e aí me marca no @História em Meia Hora, ou você pode também postar no Twitter e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em apoia.se/História em Meia Hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles. E todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora também tem uma parceria com a Loja, tá bom? LOLJA, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado aí tecnologicamente pra nossa lojinha, tá? Tem camiseta, moletom, tem vários produtos bem legais, tudo original do História em Meia Hora, tá bom? E óbvio, né, quando você compra uma roupa dessa, você fica gatão, gatona e ainda ajuda o meu trabalho. Mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais, é historiaemmeiahora@gmail.com. Uma coisa que eu vou te pedir agora, isso aqui não custa nada, tá bom? É de grátis, pô, é só um minutinho da tua vida aí, não custa nada. Eu te dou tantos minutos, tantas meia horas aí de estudo, pô, pelo amor de Deus. Dá uma moralzinha aí, clica no perfil do Spotify, aí do História em Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, pra você avaliar o nosso podcast em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo. Eu também quero te convidar a conhecer o meu outro podcast, é o História pros Brother, que eu faço com Alexandre Níquel. Também é de história, mas é mais de humor, hein? Pelo amor de Deus. É uma pegada um pouco diferente daqui, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinhos educativos. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!